Quer conhecer uma forma bonita, funcional e que até facilita você integrar ambientes aí na sua casa, mesmo que sejam ambientes pequenos? Ah, Ralph, para, não pode. Pode sim, jovem gafanhoto, e hoje eu vou te mostrar o poder da porta de correr aí na sua casa ou no seu apartamento. Fala pessoal, tudo bom? Porta de correr, sem dúvida, é uma das melhores soluções aí para ambientes pequenos. Seja uma casa ou um apartamento pequeno. Pode ser usada aí em sala, quarto, no banheiro, porta de entrada. E hoje eu quero te mostrar aqui como instalar uma porta de correr, modelos de embutir, trilhos aparentes, vantagens, desvantagens e ainda como você pode utilizar aí na sua decoração. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever se você não se inscreveu ainda, ativa o sininho. Estamos rumo aqui aos 400 mil planarqueiros e eu quero muito contar com a sua ajuda, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, porta de correr ela pode ser feita de diversos materiais, como madeira, ferro, aço, MDF, ACM, alumínio, PVC, vidro e até mesmo fazer combinações entre elas aí, por exemplo, uma moldura de madeira com vidro ali por dentro e por aí vai. Eu não vou entrar aqui muito no mérito das vantagens e desvantagens de cada um desses materiais, que eu já fiz um vídeo sobre esquadrias, tá? Que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição para vocês. Mas basicamente o MDF ele é mais frágil, então você tem que evitar de colocar, por exemplo, em áreas externas. Deixa só na parte de dentro mesmo. Já a madeira maciça já pode colocar em algumas áreas externas se ela for muito bem tratada. Agora, se for um lugar que vai pegar realmente sol ou chuva, talvez seja interessante você pensar aí em esquadrias de alumínio, PVC, vidro. Mas para porta de correr mesmo, ela basicamente pode ter ou um trilho ali aparente, né, com aquelas roldanas aparecendo, ou ainda ela pode ser de embutir. Ai, Ralph, já tô ficando confuso já. Calma, meu jovem, mais pra frente eu vou te mostrar várias vantagens e desvantagens de cada uma delas, como são instaladas e tudo mais. Mas basicamente o que você precisa entender de uma porta de correr é que elas deslizam para uma lateral ou para outra ali, ao contrário de uma porta de giro ou de abrir que faz aquele movimento tradicional que geralmente a gente mais conhece. E essa daí é justamente uma das maiores vantagens que uma porta de correr pode ter, porque ela ocupa muito pouco espaço para funcionar. Isso é ótimo, por exemplo, para você colocar num corredor, num banheiro ou até mesmo num closet muito pequeno. Assim você não perde espaço nem lá dentro nem dentro do quarto. Você pode deixar o seu closet fechado, até para você não perder ali, né, a capacidade do seu ar-condicionado, já que se ele ficar sempre aberto, nunca vai ser tão eficiente assim. Mas me diz aí, você quer ver um vídeo com medidas mínimas para fazer um closet aí na sua casa? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Se muita gente pedir, eu faço para vocês. Além do closet, no quarto também pode ser utilizado porta de correr. Mas nesse caso, é legal você utilizar materiais aí que não sejam translúcidos, para te dar mais privacidade ali dentro do espaço, tá? A menos que você esteja utilizando uma porta de correr do quarto para a varanda. Aí sim, ela pode ter vidro. O ideal é que ela tenha ali aquele castilho de alumínio ou de PVC, porque isso dá uma vedação muito melhor. Agora, uma porta que dá para um corredor ou dá para uma sala, é interessante que ela não seja translúcida e que tenha ali uma ótima vedação, para evitar que fique entrando o som ali da casa, né, para dentro do quarto, atrapalhando a pessoa que quer descansar. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre essa desvantagem mais para frente nesse vídeo. Existem também portas de correr para sala. Inclusive, dá para utilizar porta de entrada, tá bom? Só que sempre é bom lembrar que você, para ter uma porta de correr, você precisa ter uma largura ali de pelo menos o mesmo vão do tamanho da porta. Ou seja, se você tem uma porta de 70, você tem que ter ali pelo menos 1,40 m para a porta poder correr e você ter o acesso. Só é importante que você tenha ali ferragens que sejam muito resistentes, porque isso vai te dar mais segurança, e modelos aí que sejam de embutir costumam ser mais seguros do que esses de roldanas aparentes, principalmente para a porta de entrada, além de serem muito bem instaladas, tá bom? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre segurança residencial, que se você quiser ver, tá aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Lá eu falei de esquadria, de câmeras, de tudo isso. Também é possível colocar porta de correr para banheiro. Nesse caso aí, eles precisam ser bem resistentes. Se você for colocar madeira, ela precisa ser tratada para suportar a umidade que você vai ter ali dentro. Evita ali portas de MDF, compensados e materiais que sejam mais frágeis assim. Também tem que ter muito cuidado na hora da vedação, porque em banheiros ali, se ela não for muito bem vedada, ela vai passar ali sons, vai passar cheiro. Que nojo. Mas calma que eu vou te ensinar como resolver isso mais pra frente ainda nesse vídeo, tá? E as portas de correr também podem ser utilizadas para áreas externas, em uma integração, por exemplo, ali com o seu quintal. Nesse caso, elas podem ser embutidas, ou mesmo pode ser um pano de vidro, onde você tem ali uma folha que é fixa e a outra vai correr para cima dela. O mesmo pode ser utilizado aí em varandas, sacadas, e eu já fiz um vídeo aqui falando sobre sacadas envidraçadas ou cortina de vidro, que tem algumas opções de correr lá também. Se você quiser dar uma olhadinha, esse vídeo também tá aqui em cima e aqui embaixo na descrição.
Portas de correr também são muito utilizadas para armários, inclusive ajudam muito a economizar espaço também. Outra coisa muito legal que as portas de correr nos permitem é integrar os espaços ou até mesmo separá-los dependendo do que você quer. Por exemplo, se você quer integrar uma cozinha com uma sala, mas fazer isso só nos momentos de receber amigos, você pode fazer tranquilamente, é uma ótima opção. Ou até mesmo dá para você utilizar ali uma porta de vidro nesse caso, que aí você consegue integrar visualmente também, só impede, por exemplo, que o cheiro passe para o outro espaço. Fora que com porta de vidro você acaba trazendo mais luz natural para dentro do espaço, e isso para ambientes pequenos é vital, para fazer ele parecer inclusive maior, tá bom? Para cozinhas também é importante que elas sejam resistentes à água, tenham um tamanho suficiente ali para você passar os eletrodomésticos quando você comprar e que tenham puxadores ali que sejam fáceis de pegar, porque às vezes você pode estar com alguma comida, alguma coisa na mão ali, então é preciso que seja uma coisa simples e funcional para você. Porta de correr também pode ser embutida dentro de painéis, que inclusive é uma ótima forma caso você queira separar, né, uma parte social da casa com uma parte íntima, porque no próprio painel ali você pode ter uma porta que corra para dentro dele, quase como uma porta oculta, e eu já falei sobre isso naquele vídeo sobre ripados de madeira. Se você não viu também, tá aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Portas de correr num ripado de madeira, pessoal, fica muito bonito, e é legal que a marcenaria nesse caso pode até mesmo substituir a alvenaria se você quiser, trazendo um efeito muito bonito e ainda muito funcional por conta das portas. E é interessante que na porta de correr também dá para personalizar bastante, dá para você colar, por exemplo, ali um papel de parede, um adesivo, um papel contact, ou até mesmo fazer uma pintura, uma lacra, que também fica muito legal. Tem portas dessa aí, pessoal, são feitas de ACM, que são muito lindas, e dependendo do seu estilo, dá até para você utilizar ali uma estrutura de ferro com vidro por dentro, criando ali aquele efeito meio que das portas nova-iorquinas, de lofts, ficam muito interessantes. Se você não quiser utilizar o ferro, também dá para colocar o alumínio preto, tá? Também tem os modelos de porta de celeiro, que também fica muito legal para uma decoração mais rústica, e até mesmo esses modelos aí de roldanas aparentes, tem um formato mais robusto, eles combinam também com o estilo rústico, ou mesmo se você colocar um trilho ali cromado, assim, ele pode funcionar muito bem para o estilo moderno. Dá para você ter esses trilhos aí com várias cores, tá, pessoal? Tudo depende aí do seu gosto e do estilo que você quer reproduzir. Também existem alguns modelos dessas portas aí, por exemplo, que correm para os dois lados, quase como um painel. Também tem porta no formato balcão. E para fazer limpeza dessas portas, você pode utilizar ali um detergente neutro, uma escovinha, até mesmo um aspirador de pó. Mas é interessante sim que você faça uma lubrificação ali das roldanas, verificar se a fixação está certinha na parede, bem como a durabilidade das molas. Caso fique ali muito pesada com o passar do tempo, na hora de fechar, é interessante que você chame ali um profissional para te ajudar na hora de fazer essa manutenção. E esses modelos aí com trilho interno, que ficam ocultos, costumam ter uma manutenção um pouquinho mais complicada. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? Vamos agora falar como que essas portas elas são instaladas. Bem, existem várias formas de fazer essa instalação e existem vários tipos de porta. Eu vou falar alguns aqui que são talvez os mais conhecidos, mas que vai facilitar aí para você entender. Então, primeiro de tudo, só recapitulando. Se você quer uma porta de correr e ela tem ali, por exemplo, 70 centímetros, você tem que ter uma parede ali com pelo menos 1,40 m para essa porta poder correr para o lado de lá e você liberar esse vão aqui, tá bom? Outra coisa que você precisa entender é que quando você fecha essa porta, ela não vai totalmente lá para o outro lado, não. Ela fica ali pelo menos uns 10 centímetros sacada. Esses 10 centímetros eles servem justamente para você deixar o puxador, porque senão fica muito complexo depois para você ficar abrindo e fechando essa porta. Em modelos que correm ali pelo lado de fora da parede, se você passar ela de fora a fora, para você fechar essa porta depois, você tem que meio que botar a mão pro lado de fora do ambiente que você tá e puxar essa porta para fechá-la. Ou seja, não é nada funcional. Então o que você tem que fazer? Quando você quer, por exemplo, uma porta com um vão de 70 centímetros livre, você tem que deixar um vão ali de pelo menos 80, já considerando esses 10 centímetros que vão ser meio que perdidos para você colocar o puxador. Porque se você não considerar isso, na hora que você colocar só o vão de 70 centímetros ali e uma porta de 70, o vão ali de passagem vai ficar só com 60 centímetros. O que, Ralph? Pois é, jovem gafanhoto e gafanhota, fiquem ligados nisso aí. Dá para colocar puxadores de embutir também, tá legal? Mas nesse caso aí, o que você tem que fazer? Na parte de cima do trilho, a gente coloca ali um limitador ou um trava-trilho, para evitar realmente que essa porta ela corra toda para dentro, seja ali do vão que está embutido ou do outro lado da parede, para não te atrapalhar na hora de fechá-la. Para instalar esses modelos aí de trilhos aparentes, não tem muito mistério não, pessoal, são as mais simples. Você pode fixar esses trilhos aí na sua parede, em seguida você vai instalar ali as roldanas na parte de cima da sua folha de porta. Em seguida a gente faz um corte na parte de baixo dela ali, fazendo tipo uma calha em U. Pode colocar ali uma estrutura metálica para nós fixarmos o que a gente chama de pino guia. E para que serve esse tal de pino guia aí, pessoal? A nossa porta ela tá fixada em cima, nas roldanas e no trilho. Ou seja, a parte de baixo dela tá toda balançando ali. Se bater um vento, alguma coisa, ela vai ficar batendo o tempo todo. Então esse pino guia e esse cortezinho na parte de baixo é justamente para travar ela embaixo
baixo na hora que nós estivermos correndo com ela. E esse pino guia, ele é instalado no canto inferior do lado que a gente vai abrir a porta. Por exemplo, se você vai abrir a porta para a esquerda, ele é sempre instalado no canto inferior esquerdo. Se a gente vai abrir a porta para a direita, ele é instalado no canto inferior direito. Depois disso, pessoal, é só você encaixar as roldanas certinho ali no seu trilho, colocar ali o limitador ou o trava-trilho para sua porta não sair voando pelo lado. E esses modelos de roldana aí, tem de vários modelos, tá? Tem alguns que vêm até com um bandô para meio que esconder esse trilho aí se você quiser, que também são bem legais. Ou você pode deixar aparente se você curtir esse estilo. Tem portas dessas aí que elas só ficam fixadas ali em cima do vão e nem tem batente. Nesse caso aí, a vedação dela acaba não sendo muito legal não, tá? Já tem outros modelos onde você já tem toda uma estrutura ali, com guarnição, batente e tudo mais. Que esses aí já tem uma vedação muito melhor. Esses modelos, eles são também muito mais complexos de instalar, tá bom? Você tem que utilizar ali um pino guia da mesma forma. Em seguida, encaixar a folha de porta e as roldanas no trilho. Depois que a porta e os trilhos estão todos posicionados, você pode colocá-los ali dentro do vão onde você quer. E eles podem ser fixados ali com espuma expansiva de poliuretano, sabe? Depois vem as guarnições de cada lado. Você também pode colocar ali um tapa-fresta, que ajuda muito aí a melhorar na vedação. E por fim, você utiliza também o trava-trilho da mesma forma, para ela não sair vazando para o outro lado e também não avançar ali o espaço onde você tem o puxador para você pegar e abrir a porta. Mas Ralph, e o rodapé? Como é que fica nessa parede aí? Sabe a pergunta, jovem gafanhoto? Nesse caso, você pode colocar um rodapé que seja de embutir só nessa parede, só para ela não ficar batendo ali na porta ou arranhando a folha da porta que você tem. Mas os modelos aí mais eficientes para você ter boa vedação, não passar som, não passar cheiro e até mesmo ser mais seguro, é você utilizar portas de correr que sejam de embutir. Essas aí, elas são embutidas na alvenaria ou mesmo numa parede feita de drywall, de gesso acartonado. Basicamente, é feito um corte ali na sua alvenaria, onde essa parede tem que ter uma espessura considerável, tá? Pelo menos ali de uns 15 centímetros. Ou seja, você tem que estar pelo menos utilizando um bloco de 12 para conseguir fazer isso daí. Em seguida, aonde você fez esse corte, você vai arrematar, vai rebocar, vai deixar tudo bonitinho. E nesse dente, onde ficou esse buraco, você vai fazer esse fechamento utilizando uma parede ali de gesso acartonado ou de drywall. É interessante que dentro dessa parede de drywall aí, você peça lá o seu gesseiro para fixar ali um pedaço de madeira maciça mesmo, para ficar mais resistente na hora que você for fixar o trilho ali. Mas dependendo da altura que você está fixando essa parede, pode ser até mesmo que você consiga fazer essa fixação na viga. Tudo vai depender aí do modelo, da porta e da altura que você escolheu. Tem alguns modelos também que você já compra uma porta dessa que tem uma folha fixa de madeira mesmo. E essa própria folha faz esse fechamento para você. Você nem precisa fazer a parede de drywall. E nessa paredinha de drywall é interessante que você evite de embutir muita coisa ali. Uma caixinha, um quadro de luz, o que quer que seja. Porque senão a sua porta pode ficar batendo nela ali com o passar do tempo. Caso você queira colocar uma caixinha de TV, é interessante que você não coloque essa caixinha centralizada na parede. Leva ela mais pro cantinho para ela fugir um pouco ali de onde a porta pode correr e bater nela. Nesse caso, quando você colocar a sua televisão, tenta colocar a TV de uma forma que consiga tapar e esconder essa caixinha. A TV pode até ficar centralizada na parede, mas a caixinha vai estar um pouquinho mais deslocada para não bater na porta. E esses modelos de embutir, inclusive, são mais seguros, tá? Até mesmo em relação à questão de furtos e tudo mais. Você também pode levar sua porta de correr até o teto se você quiser. Ou você pode, no seu forro, criar ali uma estrutura aonde a gente vai fazer todo esse processo de colocar trilho, aquela coisa toda no forro, ou você pode levar essa folha de porta até a sua laje. Nesse caso, o seu forro ele vai ter que vir e só deixar um vão realmente ali para a porta chegar até lá em cima. Obviamente que fazendo um fechamento bonitinho ali para não ficar nada aparente. Outra coisa boa desses trilhos aí de embutir é que geralmente eles são mais resistentes, o que dá até para você colocar uma porta que seja um pouco mais pesada. Ainda falando sobre as alturas, ou você pode fazer esse esquema aí que eu falei, de levar até o teto, alguma coisa assim, para dar uma imponência maior para sua porta, ou ainda você pode padronizar com as outras portas dos ambientes, tá? Deixando ela também com 2,10 para ficar tudo de igual para igual. E pessoal, porta de correr tem que ter uma ótima instalação e feito por uma pessoa que realmente saiba trabalhar com isso. Seja um carpinteiro, seja um marceneiro, porque se tiver qualquer desnívelzinho ali, a sua porta ela pode ou não fechar direito, ou até mesmo ela ficar fechando sozinha, e você nunca conseguir deixar ela aberta. E os puxadores têm de diversos modelos. Você pode colocar esses modelos de embutir, de madeira, metálicos, com vários acabamentos aí, como preto, aço inox, escovado, enfim. E agora, só pra gente finalizar rapidinho, vamos aqui fazer um resumo com vantagens e desvantagens de uma porta de correr para você usar aí na sua casa ou no seu apartamento. Vamos começar com as vantagens e a primeira delas aqui vai ser a mais óbvia mesmo. Você ganha muito espaço dentro do seu ambiente, porque você não gasta todo aquele espaço de giro que uma porta de abrir convencional acaba tendo. Mas lembre-se que você tem que ter o vão da porta e a mesma medida na lateral para ela conseguir correr, tá bom? Seja pela parede ou seja embutida. Elas também são muito eficientes quando você tem
um ambiente e você tem a porta meio que no meio do espaço e nunca num cantinho, sabe? Isso aí para corredores é uma mão na roda, ou até mesmo para um banheiro onde você tem abertura ali logo no meio da parede e nunca num cantinho onde você tem a boneca. Outra vantagem é a capacidade que você tem aí de integrar ou de não integrar um ambiente com a porta de correr. Ou seja, você pode abrir quando você quer integrar e fechar quando você quer ter mais privacidade. Isso aí é ótimo quando você quer separar a área social da área íntima ou mesmo uma cozinha de uma sala. Outra vantagem é a facilidade de instalação, por exemplo, desses modelos de trilho aparente. Facilidade de manutenção desse tipo de porta. Dependendo do modelo que você escolhe aí, a manutenção é praticamente zero. E por fim, nas vantagens aqui, a gente pode citar a beleza dela. Além de ser muito prática, elas também são muito bonitas e bem fáceis de abrir. Agora vamos falar das desvantagens. A primeira de todas é o preço. Sim, essas portas costumam ser mais caras do que portas convencionais de abrir. Geralmente essas portas aí, elas são vendidas ou sob encomendas, ou até mesmo por conta de toda essa estrutura que eu falei para vocês na hora da instalação, ela acaba tendo um custo maior mesmo. Outra desvantagem, e esse aqui é sobre os modelos de embutir, tá? Eles são bem mais complexos de fazer uma instalação. Você tem que quebrar a parede, tem que rebocar, tem que colocar depois de parede de drywall, aquela coisa toda. Outra desvantagem que você tem é que se você não calcular direitinho ali no tamanho que eu falei para vocês, vai ficar com aqueles 10 centímetros perdidos. Lembra que eu falei para você? Tem sempre que considerar o tamanho do vão que você quer e mais 10 centímetros, que é onde vai ficar uma parte ali da folha da sua porta com o puxador. Então sempre considera isso, senão o seu vão vai ficar pequeno no final e você não vai gostar. Ai, Ralph, não vou mesmo não. Mais uma desvantagem aqui é a vedação desse tipo de porta. Sim, dependendo do modelo e da instalação, vai ficar uma frestazinha ali na lateral. E ali passa som, passa cheiro e até mesmo você pode perder a eficiência do seu ar-condicionado, né? Porque vai ficar passando ali por aquela fresta. O que pode resolver esse problema aí é você utilizar aquelas portas de embutir mesmo, que são bem mais eficientes nesse caso. E pra gente finalizar aqui, como desvantagem desse tipo de porta, se você colocar numa área externa, se bater muito vento, ela pode ficar ali vibrando, batendo, balançando, e isso pode te incomodar com o tempo. Mas pessoal, eu acho que eu consegui passar tudo aqui sobre portas de correr para vocês. Se faltou alguma informação, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês, tá legal? Muito obrigado de coração, você que chegou nesse vídeo até aqui. Não esquece o like não, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho. E se inscreve também, ó. Clica aqui, ó, nessa bolinha. Se inscreve agora aí, vem participar junto com a gente aqui, vem ser mais um planarqueiro, mais uma planarqueira. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!